Sessão de Deus, constatada a presença de quórum, declaro aberta a 15ª sessão ordinária, sexta em formato telepresencial, na primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, nesta quinta-feira, 21 de maio de 2020. Expediente, a secretária para a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Ata da 14ª sessão ordinária, realizada em 14 de maio de 2020, quinta-feira, às 9 horas, quinta em formato telepresencial, transmitida pelo canal de YouTube TCRN Sessões ao Vivo, presidida pelo excelentíssimo senhor conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes. Presentes os excelentíssimos senhores conselheiros Antônio Ed Souza Santana, a conselheira substituta Ana Paula de Oliveira Gomes e a representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, procuradora Luciana Ribeiro Campos. Registradas as presenças das secretárias das sessões, diretoria de informática e assessores de gabinete. Expediente. Iniciados os trabalhos da sessão, foi lida a ata da 13ª sessão ordinária de 2020, que, colocada em votação, foi aprovada à unanimidade. Ordem administrativa. No processo número 7.210/2019-TC, de relatoria da excelentíssima senhora conselheira substituta Ana Paula de Oliveira Gomes, o excelentíssimo senhor conselheiro Carlos Thompson indagou se já há na primeira Câmara alguma decisão sobre esse tema. A excelentíssima senhora conselheira substituta Ana Paula de Oliveira Gomes esclareceu sobre o seu posicionamento, informando que se trata de algo novo. Pronunciamentos na íntegra e em vídeo anexo. O excelentíssimo senhor conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes pediu vista ao processo número 7.210/2019-TC. A sessão foi encerrada às 9 horas e 45 minutos. É só, senhor presidente. Em discussão a ata, não havendo nenhuma proposição de emenda ou alteração, declaro-a aprovada. Ordem administrativa. A palavra está facultada na ordem administrativa. Na ordem administrativa, eu gostaria de convocar o conselheiro substituto Antônio Ed Souza Santana para substituir o conselheiro Paulo Roberto Chaves Alves, que já protocolizou um pedido de nova prorrogação, nova licença médica, ou seja, prorrogação da licença médica anterior, e que a portaria deve estar sendo publicada de hoje para amanhã. Então, para formalizar a sua participação na sessão, como presidente em exercício, convocá-lo para relatar os processos distribuídos ao conselheiro Paulo Roberto. Eu comunico também aos eminentes conselheiro e conselheira e ao doutor procurador que eu irei trazer hoje o pedido de vista que eu fiz na sessão anterior do processo 7210/2019, relatado pela eminente conselheira substituta Ana Paula. E comunico também que num dos processos de minha relatoria haverá sustentação oral. Será a primeira sustentação oral virtual do Tribunal de Contas do Estado. O doutor Rafael, não é isso? Então, seja muito bem-vindo, doutor Rafael. Obrigado, conselheiro. Bom dia a todos. Vou aguardar aqui minha vez de ligar o microfone. Pois não. Continua aberta a ordem administrativa. Se nenhum dos conselheiros deseja fazer mais uso da palavra, passo à ordem do dia. Com a palavra o conselheiro substituto Antônio Edes Souza Santana. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente, senhora conselheira, doutor procurador, meus cumprimentos também ao advogado que está acompanhando a sessão aqui na sala virtual, aos demais que também estão presentes nesta sala virtual, e ainda deixo os meus cumprimentos aos que nos assistem pelo canal do YouTube. Eu tenho a relatar na sessão de hoje o processo 2972/2018, em substituição ao conselheiro Dr. Paulo Roberto Chaves Alves. O processo tem como jurisdicionado a Câmara Municipal de Porto do Mangue, responsável o senhor Francisco Álvaro da Costa, responsáveis, né, também aqui arrolado o senhor João Cirilo de Brito Neto, advogado constituído nos autos do Dr. Aldo Araújo da Silva. O processo trata das contas anuais de gestão do exercício de 2015. Relatório
tratam os presentes autos, né, de apuração de responsabilidade pela intempestividade na remessa ao Tribunal de Contas das contas anuais de gestão da Câmara Municipal de Porto do Mangue relativas ao exercício de 2015. O corpo técnico da Diretoria de Controle Externo da Administração Municipal apontou inicialmente a omissão na apresentação das contas por parte da Câmara, do responsável pela Câmara Municipal, sugeriu a citação do seu presidente à época. Após a realização da citação, não houve apresentação de defesa, tendo sido declarada a sua revelia. Em nova manifestação, o corpo técnico sugeriu, desta feita, a citação do gestor sucessor, aquele que seria gestor quando do vencimento da apresentação das contas, no caso, o senhor João Cirilo de Brito Neto, que exerceu lá a presidência durante 2017 e 2018. Este habilitado apresentou sua defesa por meio de advogado habilitado nos autos, no qual, em síntese, alegou ausência de dolo ou culpa. Instado a se pronunciar novamente, o corpo técnico, desta feita informação conclusiva, apontou a intempestividade na apresentação das contas de gestão relativas ao exercício de 2015, que foram enviadas em 28 de maio de 2018, sugeriu a conversão do processo de prestação de contas em processo de apuração de responsabilidade, tendo sugerido ainda a aplicação de sanções tanto ao gestor do exercício 2015-16, quanto sugeriu também a aplicação de multa ao gestor dos exercícios de 2017 e 2018. E o parquê especial também acompanhou o entendimento do corpo técnico, tendo sugerido também a aplicação de multa aos dois gestores. É o que importa relatar. Eu passo, então, a fundamentação. Registro aqui, no caso dos autos, que a Resolução 12/2016 disciplinou modo, prazo e composição da prestação de contas anual de gestão. Acrescento que a Resolução 28/2017 alterou os prazos, tendo prorrogado o prazo para a apresentação das contas relativas ao exercício de 2015, e assento que, então, em regra, as contas devem ser prestadas até o dia 30 de abril do exercício subsequente, pelos responsáveis ou por seus sucessores, sendo que, no caso, as contas do exercício de 2015, em razão da prorrogação, que foi operada sucessivamente pela Resolução 18 de 2016, 29 de 2016 e 28 de 2017, passou a ter como termo final para a sua apresentação o dia 18 de maio de 2017. Trago aqui as transcrições desses dispositivos e digo que, em rápida análise, percebe-se que o encargo da prestação de contas anuais foi transferido ao gestor do ente jurisdicionado, no caso, ao sucessor, gestor em 18 de maio de 2017, o senhor João Cirilo de Brito Neto, sendo que, na esteira da jurisprudência já pacífica da primeira e da segunda Câmara, não é possível se atribuir efeito retroativo maléfico ao gestor sucessor, nos termos do que prevê a Resolução 28 de 2017, considerando que não era ele o responsável pela prestação dessas contas relativas ao exercício de 2015. Assim como trago aqui transcrição dos diversos precedentes que
foram já julgados no mesmo sentido, para dizer que, então, é inviável impor ao gestor sucessor qualquer sanção em decorrência da, no caso aqui já, apresentação intempestiva das contas de 2015 que foram prestadas por ele mesmo em 2018. E também acento aqui a impossibilidade da aplicação de sanção ao gestor do exercício 2015 e 2016, em razão da aplicação do efeito retroativo da Resolução 28 de 2017, que o beneficia neste caso, considerando que o prazo final foi transferido para além para a data posterior ao encerramento do seu mandato. Então, feitas todas essas considerações, na esteira da jurisprudência pacífica do nosso tribunal, eu discordo do encaminhamento proposto pelo corpo técnico e pelo Ministério Público, para votar no sentido de julgarmos regular a matéria nos termos do artigo 73 da Lei Orgânica, haja vista as referidas contas anuais de gestão terem sido prestadas a esta Corte, ainda que em 2018, bem como em razão da impossibilidade de punição de quaisquer dos responsáveis em face do cometimento de mora, considerando a produção de efeitos benéficos decorrentes da retroatividade da Resolução 28 de 2017 ao senhor Francisco Álvaro da Costa, gestor antecessor, assim como a impossibilidade de retroação maléfica do mesmo diploma, no caso, ao senhor João Cirilo de Brito Neto, que é o gestor sucessor. É o voto, Excelência. Eu acompanho Vossa Excelência e aprovado a unanimidade. Vossa Excelência ainda tem processo a relatar? Não tenho mais processos a relatar. Agradecendo a participação de Vossa Excelência, passo agora a relatar os meus processos, inclusos em pauta. Inclusive, pois não? Não, é só o Ministério Público gostaria de pedir vista para análise desse último processo. Deferido o pedido de vista do Ministério Público de Contas. Voltando aqui, eu vou relatar os meus processos e inicio com o pedido de vista que fora feito na semana passada, do processo 7210-2019, cujo voto foi relatado pela conselheira substituta, a doutora Ana Paula. Eu serei bem breve, senhora relatora, senhor conselheiro, doutor procurador, no sentido de acompanhar integralmente o voto de Sua Excelência, inclusive parabenizando Sua Excelência pela perspicácia em vislumbrar uma situação que prestigia a verdade material e deixa de punir o gestor, já que ele, por outras vias, cumpriu o dever de publicidade e de transparência. Então, eu acompanho integralmente a proposta de voto de Sua Excelência e, com isso, já havendo o cômputo do voto do conselheiro em substituição legal Antônio Ed, a proposta de voto de Vossa Excelência é aprovada por unanimidade. Ok? Passo agora a relatar os meus 4 processos inclusos em pauta. Irei iniciar pelo processo em que há um pedido de vista, o de número 48, 72 de 2019, e registro que será a primeira suscitação oral de um advogado no âmbito das sessões virtuais do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, daí porque eu parabenizo o doutor Rafael Pires pelo seu ineditismo aí. Vamos ao relatório. Traz de processo de apuração da responsabilidade pelo atraso da remessa ao Tribunal de Contas do Estado das contas anuais de gestão da... Não, peraí, não é isso não. Traz de processo de apuração de responsável, processo número 4872 de 2019. Apuração de responsável pelo atraso da remessa ao Tribunal de Contas do Estado das contas anuais de gestão do consórcio público intermunicipal do Rio Grande do Norte, COPIRN, referentes ao exercício de 2018,
de responsabilidade do presidente do órgão jurisdicionado, José Arnaud da Silva. Informação técnica emitida pela Diretoria de Administração Indireta, junto a 23, imputou inicialmente ao gestor responsável a omissão no seu dever de prestar as referidas contas anuais de gestão a este tribunal. José Arnaud da Silva foi citado tendo apresentado defesa, evento 17, no qual não refuta a imputação, mas alega que dificuldades operacionais e falta de treinamento para envio das contas anuais de gestão eletronicamente impediram o envio destas tempestivamente. Informou a DAI, em evento 24, que as contas anuais de gestão de 2018 do COPIRN foram apresentadas em 17 de setembro de 2019, ocasião em que aquela unidade técnica reiterou a sugestão pela irregularidade da matéria, com a condenação de José Arnaud da Silva ao pagamento de multa pelo período em que houve omissão no dever de prestar as mencionadas contas. O meu do parecer anexado a 31, o Ministério Público de Contas, em conformidade com o corpo técnico da DAI, opinou pela, abro aspas, imposição de multa disposto no artigo 107, inciso 2, a linha B, da Lei Complementar Estadual 464/2012, combinado com o artigo 21, inciso 1, a linha B, parágrafo 2º da Resolução 12/2016, TCRN, ao responsável, senhor José Arnaud da Silva, em razão do atraso na entrega da prestação de contas anuais de gestão alusiva ao exercício financeiro de 2018, do Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte, COPIRN. Fecho aspas. É o relatório. Vossa Excelência, doutor Rafael Pires, está com a palavra pelo prazo de 15 minutos. Bom dia a todos, conselheiro Thompson, demais conselheiros, ilustre representante do Ministério Público. Agradeço a oportunidade, né? Fico feliz pelo ineditismo da situação e passo agora a expor as minhas razões. Bem, o processo ele tem como objeto a omissão na prestação de contas no exercício de 2018, pelo consórcio, nos termos do artigo 10 da Resolução número 12/2016 desta Corte de Contas. O pleito discutido aqui, e também é discutido em outros processos que o COPIRN figura como interessado, e em outros processos que outros consórcios figuram como interessado, não tem o condão de negar o atraso ou a omissão na prestação de contas. O que a gente discute é a aplicação das penalidades de multa ao gestor que preside o ente, diante da boa-fé que ele vem aplicando, inclusive em regularizar a situação dos consórcios referente à prestação de contas. Primeiramente, no intervalo entre 2014 e 2016, os consórcios eles não tinham acesso ao sistema, ao CIAI, o que impossibilitava a prestação das contas por parte deles. Em 2016, a Corte de Contas criou mecanismos que permitiram o cadastro dos consórcios, inclusive, nesse mesmo período, editou as resoluções de número 11 e 12 de 2016, que vinham versando sobre os consórcios e a obrigação de prestação de contas. Ocorre que, a partir já do ano de 2016, os processos de prestação de contas que surgiram nesse período já passou a se punir os eventuais atrasos e as irregularidades com a penalidade de multa. Inclusive, nesse processo que eu estou sustentando aqui, tanto a DAI, a Diretoria de Administração Indireta, como o Ministério Público de Contas, sugeriram a aplicação da penalidade de multa em razão da prestação de contas, da omissão da prestação de contas pelo consórcio. Qual que eu acho que essa discussão ela deve ser permeada pelo artigo 22 da nova LINDB, né? Que traz o conselho de obstáculos e dificuldades reais do gestor, bem como explicita que na aplicação das sanções deve ser considerada a gravidade da infração cometida e os danos à administração delas provenientes. O fato é que o gestor, nesse período, e vai existir um período de adequação dos consórcios, né? Tanto no aspecto administrativo, como com o sistema do TCE. Então, nesse momento inicial da adaptação dos consórcios, eu entendo que deve ser considerado o artigo 22 para afastar as penalidades aplicadas à esfera pessoal do gestor. Inclusive, nesse aspecto, é válido ressaltar que
apesar da gestão dos consórcios não ser uma atividade remunerada, as multas aplicadas têm caráter personalíssimo ao gestor que preside o consórcio, e isso vem configurando um desestímulo para aqueles que presidem os consórcios. Além disso, existe, sob a nossa ótica, uma função precípua da Corte de Contas na orientação pedagógica e conciliação com os entes públicos. Então, o que a gente espera é que, antes da adoção das medidas punitivas, a Corte mantenha-se firme no seu viés educacional e pedagógico, para que os gestores, né, inclusive na criação dos consórcios, que foi um estímulo que surgiu do próprio Estado, para que os municípios se organizassem em consórcios para se fortalecerem, é interessante que esses gestores vejam no Tribunal de Contas um aliado no enfrentamento diário com os entraves da gestão pública. Vale pontuar também que, em meados de outubro do ano passado, a FEMURNE apresentou uma petição distribuída no âmbito do Acordo de Contas sob o número 6336/2019, que, dentre outras coisas, pleiteia que fosse criada uma regra de transição para os consórcios, e que, nesse período, deixasse se aplicar qualquer tipo de multa em razão de irregularidades na prestação de contas, se forem referentes à omissão, atraso. Além disso, pugnou para que, nesse período, o TCE promovesse capacitações necessárias para que os servidores operassem o CIAI e esclarecessem outras dúvidas que pudessem surgir. Então, a gente entende que o julgamento ele está diretamente relacionado à apreciação dessa consulta. Então, essa consulta de número 6336/2019. Então, para finalizar, a gente pugna para que o mérito processual, na verdade, para que isso seja considerado no momento do julgamento do presente processo. Eu agradeço a oportunidade pelas palavras, conselheiro Carlos Thompson. Agradeço a Vossa Excelência, doutor Rafael Pires, parabenizando pela sustentação oral, e passo à fundamentação do meu voto. O caso de análise trata da mora no cumprimento do dever constitucional de prestar as contas anuais de gestão do Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte, referentes ao exercício 2018, consoante identificado pelo corpo técnico da DAI. O efeito do dever de prestar contas anualmente, o dever de prestar anualmente contas da gestão do tribunal decorre do princípio republicano e da obrigação constitucional prevista no artigo 70, parágrafo 1 da Constituição Federal, imposta a todos aqueles que utilizam, arrecadam, guardam, gerenciam, administram dinheiros, bens e valores públicos. Eu aqui, no meu voto, eu vou resumi-lo, eu faço a diferença entre as contas anuais de governo das contas anuais de gestão. E passo aqui a falar especificamente do caso concreto. Lembrando que essa matéria veio a ser regulada pela Resolução 12 de 2016, alterada pela Resolução 28 de 2017. No caso, as contas anuais de gestão alusivas ao exercício de 2018 somente foram apresentadas pelo COPIRN em 17 de setembro de 2019, 140 dias após o vencimento da obrigação, que ocorreu em 30 de abril de 2019. A mora se deu na gestão de José Arnold da Silva, sendo este o responsável pela intempestividade no cumprimento da obrigação de prestar contas anuais de gestão a este tribunal, não se podendo eximir a sua responsabilidade por problemas técnicos operacionais ou por eventual falta de treinamento referentes ao uso do CIAI e do portal do gestor, normalmente quando muitos outros jurisdicionados deste tribunal cumpriram tempestivamente a obrigação em questão. Eu ressalto, por outro lado, que o tribunal, durante esse período da edição da resolução em 2016, e não em 2018, realizou vários cursos no sentido de disponibilizar treinamentos para os jurisdicionados para a utilização dessa nova
ferramenta. Evidencio também que nós estamos a tratar de prestação de contas do exercício de 2018, e essa inovação na sistemática de prestação de contas ocorreu em 2016, tendo o tribunal, inclusive, prorrogado por algumas vezes os prazos quando da edição da resolução em 2016. Daí porque eu não vejo razão de ordem fático-jurídica para a aplicação da LINDB, vez que, pelo que se depreende dos autos, a responsabilidade pelo atraso se deu única e exclusivamente por conduta omissiva do gestor, ora julgado. Assim, como constatado nos autos por razões não imputáveis a este tribunal, somente em 17 de setembro de 2019, e, portanto, 140 dias após o termo final do prazo fixado na resolução 12 de 2016, o gestor responsável apresentou a prestação de contas anuais de gestão do consórcio público intermunicipal do Rio Grande do Norte, referente ao exercício de 2018, que implica irregularidade da matéria, nos termos do artigo 75, incisos 1 e 2 da Lei Complementar Estadual 464/2012, imposição de multa em desfavor de José Arnaud da Silva no valor de R$ 5.000, consoante prevê o artigo 107, 2F da Lei Complementar Estadual 464/2012, com valor regulamentado no artigo 21.1, a linha B, inciso 2 e parágrafo 2º da resolução 12/2016. Conclusão, ante o exposto, em consonância com o corpo técnico da DAE e com o Ministério Público de Contas, voto no sentido de julgar e regular a matéria, os termos dos artigos acima referidos, impondo multa ao senhor José Arnaud da Silva, no valor de R$ 5.000, consoante regramentos também dantes citados, pelo atraso de 140 dias na entrega ao TCE das contas anuais de gestão do consórcio intermunicipal do Rio Grande do Norte, COPINE, relativas ao exercício de 2018. Como vota o eminente conselheiro substituto Antônio Ed, em substituição, no caso. Eu acompanho o voto proposto por Vossa Excelência. Então, aprovado a unanimidade. Eu agradeço a participação do doutor advogado Rafael Pires. Senhores conselheiros, senhor conselheiro e senhora conselheira, o processo seguinte é o de número 12.796/2007. Trata-se de representação encaminhada ao Ministério Público de Contas em 13 de novembro de 2007, formulada pelo Ministério Público do Trabalho, Procuradoria Regional da 21ª Região, em face de suposta contratação irregular da Agência de Cooperação para o Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável, ACD-LIS, pela Fundação José Augusto, para a execução de serviços de recuperação, ampliação e construção de Casa de Cultura no município de Severiano Melo. Evento número 1, folhas 1 a 5. Em manifestação preliminar, o procurador Otto Moreno de Medeiros Alves sugeriu o apressamento do caso ao processo 4.863/2006. Sugestão esta acatada pelo então conselheiro Getúlio Alves da Nóbrega em 5 de junho de 2008. Contudo, em 16 de dezembro de 2003, após a verificação da impertinência do referido apressamento, o feito passou a tramitar de maneira autônoma, tendo como relator o conselheiro Antônio Gilberto de Oliveira Jales. Após manifestação da diretiva de despesa com o pessoal, DDP, que entendeu que cabia ADAI, a análise da matéria, evento 1, folhas 2021, para todo feito requereu sem sucesso cópias dos procedimentos instaurados no nome do Ministério Público do Trabalho e da Promotoria de Justiça está com marca de apodi. Diante da frustração das diligências da ausência de qualquer tipo de instrução, em 28 de agosto de 2014, o feito foi devolvido ao Parquet de Contas para se manifestar sobre o interesse no seu prosseguimento. Em resposta, em 9 de outubro de 2015, o procurador Carlos Roberto Galvão Barros requeriu a imediata realização de inspeção em loco nas respectivas casas de cultura. Evento 43 e 45. Em decorrência da sucessão presidencial, os autos foram restituídos a este conselheiro em 2 de janeiro de 2017. Logo em seguida, o caso foi remetido à Secretaria de Cultura Externa desta Corte,
para se manifestar sobre a pertinência da fiscalização. Em 24 de outubro de 2019, a SESEX pugnou pelo reconhecimento da perda do objeto da ação de fiscalização, uma vez que não estaram atendidos os critérios presentes na resolução 17/2016. Dentro disso, sugeriu o arquivamento dos autos. Evento 1, folhas 50 a 52, é o relatório, passo a fundamentação. Como se vê da marcha processual relatada, desde o recebimento desta comunicação deste tribunal, em novembro de 2007 até o presente momento, o método das supostas irregularidades sequer foi apreciado pelas unidades técnicas deste tribunal, não havendo qualquer tipo de instrução. Esse decurso de cerca de 12 anos torna desrazoável, desproporcional e conduz à ineficiência de uma possível determinação de diligência com o escopo de complementar a instrução processual destes autos, com vistas a apurar possíveis irregularidades e até mesmo de se realizar a inspeção em loco, para apurar fatos pontuais comunicados a esta Corte, sem um mínimo lastro probatório. Nesse contexto, destaque que há reiteradas decisões deste tribunal em casos semelhantes, reconhecendo a inviabilidade de consecução das atividades de inspeção até o transcurso de grande lapso temporal, redundando no consequente arquivamento dos autos, mesmo nas hipóteses em que havia decisões plenárias determinando a realização de inspeções. Aqui eu cito, por exemplo, as decisões zeradas pela primeira Câmara nos processos 3446/2007 e 21926/2000. Mais disso, é imprescindível que o controlista no exercício para esta Corte atue com seletividade e tempestividade, buscando sempre a eficiência de seus trabalhos. Com efeito, há um grande esforço no âmbito deste tribunal para pautar sua atuação em critérios de risco, materialidade e relevância, estabelecendo parâmetros técnicos de seletividade e buscando calendarizar suas ações de modo planejado, parâmetros e critérios incompatíveis com o caso examinado. Por fim, entendo pertinente transcrever trechos do parecer da SESEX, como reforço das razões de decidir aqui postas, relativas, melhor dizendo, à impertinência de se proceder à fiscalização. Aqui eu cito um longo trecho do parecer, vou citar aqui, vou ler apenas o que mais de relevante compreendo. Diz, em certa altura, que não identificou a existência de capacidade operacional e de alinhamento com o planejamento setorial das unidades técnicas responsáveis pela ação. Ademais, quando a tempestividade do lapso temporal transcorrido no presente processo deve resultar em baixa efetividade da ação de fiscalização proposta, diante do largo transcurso temporal, desde a comunicação dos fatos, a realização da inspeção no momento atual pode resultar em baixa efetividade da ação de fiscalização. Daí porque, ainda cito aqui uma parte, diz quanto ao critério específico de agregação de valor, bem destaque no âmbito do processo 4863/2006, desculpe, foi realizada, abro aspas, a apreciação das despesas relativas à construção das casas de cultura custeadas com recursos do convênio celebrado com o Banco do Brasil. E, conforme item 5 do Acordo 102/2016, foi determinada a inclusão no plano de fiscalização do Tribunal de Contas, da auditoria operacional, para fins de avaliação dos programas, projetos, atividades e ações voltantes, no presente caso, à área de incentivo cultural, com ênfase na situação de funcionalidade, quadro pessoal, infraestrutura e manutenção das casas de cultura. Fecho aspas. Digo eu agora de outra banda. Acrescente-se que o transcurso de extenso lapso temporal de 2007 a 2020 suscita questionamentos acerca da potencial ocorrência de prescrição da pretensão punitiva desta Corte, em especial porque, até o momento, não houve apreciação técnica dos fatos supostamente regulares descritos na exordial. Assim, em consonância com o corpo técnico discordando do MP de Contas, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, diante da incongruência de se despender recursos públicos e mobilizar o aparato desta Corte para investigar episódios pretéritos que não atendem aos critérios de risco, materialidade e relevância, reputo que o feito deve ser arquivado. Conclusão, quanto exposto, concordando com o corpo técnico, discordando do Ministério Público de Contas, que requeriu a realização de inspeção em loco, voto pelo arquivamento do feito, tendo em vista o não atendimento do previsto na resolução 17/2016, bem como em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, diante da incongruência de se despender recursos públicos e mobilizar o aparato desta Corte para investigar episódios pretéritos que não atendem aos critérios de risco, materialidade e relevância, determinando que se proceda apenas à publicação do acordo mundial oficial do tribunal, tendo em vista que não se faz presente qualquer quaisquer das situações elencadas no artigo 47, parágrafo 1 da Lei 464/2012.
É como eu voto. Conselheiro Ed, como vota? Acompanho Vossa Excelência. O terceiro processo é do número 6.154/2014. Trata-se de contas anuais ou de governo do chefe do Poder Executivo do município de Santa Maria, tendo como responsável a senhora Celina Amélia Câmara de Moura, e como advogados habilitados, Anderson Gustavo Lins de Oliveira, Pablo Tiago Lins de Oliveira, José Roberto Jesus Santana Salles, Joana Cavalcante de Santana Cruz e Sebastião Medeiros da Cruz. Aqui, senhores conselheiros, senhor conselheiro, senhora conselheira substituta do procurador, senhoras e senhores que nos assistem pelo canal do YouTube, considerando que a senhora Celina Amélia Câmara de Moura, prefeita municipal à época, exercício 2013, foi citada contra as impropriedades e irregularidades suscitadas pelo corpo técnico, tendo após a citação apresentado argumentos e acostado aos autos, documentação com o objetivo de saná-las. Evento número 30, documento 1611/2018 e evento 40, documento 2865/2018, considerando que, mesmo depois de estabelecido o contraditório junto à defesa da chefe do Poder Executivo, à época, análise técnica realizada pelo tribunal, constatou, a não remessa ao tribunal de alguns documentos e informações exigidos pelos artigos 10 e 1 da Resolução 4/2013, baixa arrecadação dos seguintes tributos, IPTU e taxas, que também os dados informados na prestação de contas anual relativos à receita e à despesa executadas não estão compatíveis com os informados no CIAE. Houve apuração de déficit orçamentário, os saldos bancários dos demonstrativos divergentes em relação aos saldos. Há saldos bancários dos demonstrativos divergentes em relação aos saldos constantes nas cópias dos estados bancários encaminhados. Houve também a não inscrição e arrecadação da dívida ativa, não há disponibilidade financeira suficiente para o pagamento de reais a pagar, não se alcançou também a meta de resultado primário estabelecida na LDO, e o Poder Executivo ultrapassou o limite de despesa com o pessoal estabelecido na LRF. Considerando tudo isso, o meu voto é acompanhando a informação técnica, no sentido de emitir parecer prévio desfavorável à aprovação das contas de governo da Prefeitura Municipal de Santa Maria, relativas ao exercício 2013, tendo como responsável, como já consignado, a senhora Celina Amélia Câmara de Moura, então gestora à época, com fruto no artigo 61, caput da Lei Complementar Estadual 464/2012, combinado com o disposto no artigo 245 do regimento interno desta Corte, bem assim no esteio do que consta nos relatórios de auditoria das contas anuais, eventos número 8 e número 48, devendo tais contas ser submetidas à augusta Câmara de Vereadores do referido município. Esclareço também que as conclusões deste parecer não excluem o julgamento por este tribunal das contas individualizadas e responsabilidade dos ordenadores de despesa e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos. É como voto. Como voto, eminente conselheiro em substituição legal, Antônio Ed. Eu acompanho Vossa Excelência. Por fim, o último processo é o de número 2.968/2018. Trata de processo de apuração da responsabilidade pelo atraso na remessa ao Tribunal de Contas do Estado das contas anuais de gestão da Câmara Municipal de Rafael Godeira, referente ao exercício 2015, quando Dainer Leite Dantas chefiava o Poder Legislativo Municipal. Informação técnica emitida pela DAM, junto a evento 4, imputou o gestor responsável à omissão no seu dever de prestar as referidas contas anuais de gestão a este tribunal, com sugestão de que a Dainer Leite Dantas seja aplicada a multa com fundamento no artigo 21, inciso 1, a linha A, parágrafo 1º da Resolução 12 de 2016, bem como a suspensão do fornecimento de certidão de ata de imprensa junto ao Tribunal de Contas enquanto permanecer a irregularidade, conforme o artigo 21, inciso 2, do mesmo diploma normativo. Citado, o gestor apresentou defesa junto a 2017, pensado ao número 4.951/2018, ocasião em que afirmou estar prestando as contas anuais em referência, reconhecendo o atraso na prestação de contas, mas arguindo não ser sua a responsabilidade por tal mora.
O juiz dos autos do Ministério Público de Contas emitiu a cota 115 de 2018, junto à 26, na qual requeriu a citação de Antônio Carlos Dantas, responsável pela Câmara Municipal de Rafael Godeiro, à época do prazo final para a entrega das contas de gestão em frente ao exercício 2015. Por meio da decisão exarada, junto à 29, convertiu o feito em diligência para incluir Antônio Carlos Dantas, atual presidente da Câmara Municipal de Rafael Godeiro em 2017, como parte deste processo, determinando por conseguinte a sua citação. Efetivada a citação de Antônio Carlos Dantas, ele já apresentou defesa junto à 38, alegando em súmula que as contas anuais de gestão já haviam sido intempestivamente prestadas e que a responsabilidade pela mora deve ser atribuída a João Cortez Filho, presidente da Câmara Municipal de Rafael Godeiro, no exercício 2016, ou subsidiariamente em solidariedade entre este último e o defendente. A defesa foram anexadas as atas de eleição e posse dos presidentes daquela Casa Legislativa em 2015, Dainer Leite Dantas, 2016, João Cortez Filho, 2017, Antônio Carlos Dantas, e 2018, Dainer Leite Dantas. Informação conclusiva no anexador 2046, a DAM noticiou que as contas anuais de gestão em questão somente foram prestadas a este tribunal em 9 de março de 2018, quando o tempo final para tanto era o dia 18 de maio de 2017, sugerindo imposição de multa a Dainer Leite Dantas pela mora imputada. No meio do parecer 65 de 2020, anexado ao evento 53, o Ministério Público de Contas opinou pela regularidade da matéria de acordo com o artigo 73 da Lei Complementar Estadual 464/2012, visto que as contas anuais de gestão em frente desses 2015 foram prestadas em 9 de março de 2018 e pela impossibilidade de aplicação de sanção aos gestores por mora, posto que, quanto ao senhor Antônio Carlos Dantas, a resolução 28 de 2017 operou efeitos retroativos maléficos, situação extravedada, e quanto ao senhor Dainer Leite Dantas, presidente da Câmara Municipal de Rafael Godeiro em 2015, e ao senhor João Cortez Filho, que assumiu em 2016, operou efeitos benéficos na medida que transferiu a responsabilidade ao gestor subsequente. Fecho aspas, é o relatório. Senhor conselheiro, senhora conselheira, doutor procurador, doutor Otto de Medeiros, passo a fundamentação e vou aqui resumir o meu voto, já que este processo trata da mesma matéria do voto que foi ora relatado pelo conselheiro substituto ou em substituição legal, doutor Antônio Ed, na relatoria dos processos do conselheiro Paulo Roberto, um tema já de conhecimento deste plenário e com o posicionamento já pacificado, tanto na primeira como na segunda Câmara, diante de que, como bem pontuou o Ministério Público de Contas em seu parecer, a resolução inicial que tratou do tema gerou efeitos maléficos ao então gestor da Câmara Municipal e gerou efeitos benéficos aos que assumiram no decorrer do cumprimento da obrigação. Eu cito aqui diversos precedentes desta Corte sobre o tema, cito também excertos doutrinários e passo, diante do conhecimento já da matéria por Vossas Excelências, a parte dispositiva do voto. Quanto exposto, discordando do corpo técnico da DAM, que sugeriu regularidade da matéria e a imposição de multa em desfavor do senhor Dainer Leite Dantas, em consonância com o Ministério Público de Contas, voto no sentido de julgar regular a matéria nos termos do artigo 73 da Lei Complementar 464/2012, haja vista as coisas anuais de gestão terem sido prestadas a este tribunal, bem como em razão da impossibilidade de punição de qualquer gestor por sua mora, considerando a produção de efeitos benéficos decorrentes da retroatividade da resolução 28 de 2017, ao senhor Dainer Leite Dantas e ao senhor José Cortez Filho, bem como a impossibilidade de retroação maléfica ao senhor Antônio Carlos Dantas. Como eu voto? Como voto o eminente conselheiro Antônio Ed. Acompanho o entendimento proposto por Vossa Excelência. Aprovado também a unanimidade, e imagine que eu já tenha, com esse último voto, concluído os processos disponibilizados em minha pauta. Daí porque passo agora a palavra à eminente conselheira substituta Ana Paula de Oliveira Gomes, que irá relatar os processos em substituição legal ao conselheiro substituto Marco Antônio Montenegro e também como titular, como conselheira substituta, os processos de sua relatoria. Vossa Excelência está com a palavra. Muito bom dia a todos. Excelentíssimos senhores, em substituição ao conselheiro substituto Marco Montenegro, tem um processo a relatar
é o de número 700.373/2010. Versa sobre análise da prestação de contas, de acordo com a Resolução 12/2007 do TCRN, referente ao primeiro bimestre de 2010 da Câmara Municipal de Ipanguaçu. Registra-se nos autos o Acórdão 354/2012, no qual determinou o julgamento das contas prestadas como irregular, ressarcimento ao erário pelas despesas não comprovadas, com valor a ser apurado pelo corpo científico e aplicação de multa. Ato contínuo, após o trânsito em julgado do Acórdão 354/2012, foi realizada citação para cumprimento espontâneo da obrigação. O responsável não efetuou os pagamentos das penalidades constantes do acórdão, sendo determinado, mediante despacho do relator, que a DAE prosseguisse com a execução com base no artigo 118 do Regimento Interno. Encaminhados os autos ao corpo científico para quantificação dos valores concernentes às despesas não comprovadas, a que se refere ao Acórdão 354/2012, a DAN emitiu informação 478/2019, informando a impossibilidade em quantificar os valores apresentados. Obter dicto. Eis o problema de uma condenação ilíquida. A meu ver, há que se evitar esse tipo de condenação. Estado a se manifestar, o Ministério Público de Contas emitiu parecer 17, em 2020, opinando pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória quanto à penalidade de multa e liquidez da enfocada controvérsia processual no que se refere ao ressarcimento ao erário, procedendo desse modo para o arquivamento dos autos. Na verdade, procedendo desse modo ao arquivamento dos autos. Motivação. Inicialmente, no que concerne a competência para presidir a relatoria processual, exar o juiz positivo nesse sentido, com fundamento de validade no artigo 27, caput da Lei Orgânica. Tópico 1, da prescrição da penalidade da multa aplicada por meio do Acórdão 354/2012. Consta do processo decisão com aplicação de multa e ressarcimento ao erário, ao responsável, senhor Tunefes da Silva Moraes, Acórdão 354/2012, com trânsito em julgado em 6 de fevereiro de 2013. No âmbito deste tribunal, entre as penalidades legalmente previstas, a multa contempla uma particularidade. Sua execução deve ser materializada no prazo de 5 anos, contados do trânsito em julgado a decisão condenatória. Esse período é interrompido pela citação da parte e suspenso no período de cumprimento e parcelamento. É essa a inteligência do artigo 115 da Lei Orgânica vigente. Na hipótese analisada, o trânsito julgado a decisão impositiva da multa, considerando-se os efeitos decorrentes das causas de interrupção e ou suspensão, remonta a um período bem superior a 5 anos. Em casos como esse, impõe-se em qualquer óbice o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Com isto, resguarda-se o interesse público e a segurança jurídica, promovendo, por consequência, a harmonia social e a estabilização das relações jurídico-processuais. Quanto à iliquidez da matéria, de início, entendo que assiste razão o corpo científico, é o órgão ministerial. Repito, eis o problema de uma condenação ilíquida. A meu ver, as condenações precisam ser líquidas, inclusive, essa é a inteligência, né, do novo Código de Processo Civil. De início, entendo, repito, que assiste razão o corpo científico, é o órgão ministerial, quando em suas manifestações vislumbram a impossibilidade de quantificação das despesas não comprovadas determinadas no Acórdão 354/2012. O Parquê de Contas, quando do seu parecer, observa ser inviável a continuidade da execução. Isso está no evento 16. Assim, é que os princípios da racionalização administrativa, da eficiência, da segurança jurídica, além do bom senso, o que Descartes ironizava, dizia que todo mundo achava que tinha e, na verdade, padece de ter, indicam, no presente caso, a impossibilidade material para prosseguimento da execução desses valores.
É essa linha, inclusive, a inteligência do artigo 76 da Lei Orgânica vigente. Dessa forma, a medida mais acertada ou menos equivocada, a meu ver e sentir, é o arquivamento dos autos, porque ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Ante o exposto, em consonância com o corpo científico, o Ministério Público de Contas, propõe aos excelentíssimos senhores conselheiros o reconhecimento da prescrição da pretensão executória em relação à multa, bem como a iliquidez da matéria no que tange a impossibilidade de quantificação dos valores das despesas não comprovadas determinadas pelo Acordo 354/2012. Pasmem. É como propõe o voto nesse processo do gabinete do conselheiro Marco Montenegro. Ou não, o conselheiro Ed quer falar? Eu acompanho a relatora. Não... Senhora relatora, eu apenas indagaria a Vossa Excelência qual foi o motivo dessa inviabilidade, qual a razão para ela? A razão é que prolataram uma decisão ilíquida, passados, a decisão é de 2013, estamos em 2020, passado esse interregno todo, a unidade científica, salvo engano, 2019, disse que não tinha condição de liquidar o débito. As contas são de 2013? As contas são de 2012, prestadas em 2013. Vossa Excelência sabe dizer qual foi o motivo da condenação? Foi omissão do dever de prestar contas? Vossa Excelência tem não tenho essa informação aqui no relatório, não. Porque eu trago aqui a discussão, tanto de Vossa Excelência como do eminente conselheiro substituto Antônio Ed, de que o julgamento, não apontando efetivamente o valor do dano, não obrigatoriamente gera a iliquidez das contas, no sentido de se inviabilizar essa quantificação. É possível que o tribunal, à época da instrução, não tenha tido elementos à sua disposição para quantificar o dano. E venha, quando da execução do acordo condenatório, fazê-lo. Então, eu não comungo com a tese de que a condenação ilíquida necessariamente estaria, vamos dizer assim, em contramão ao sistema jurídico constitucional. Evidentemente que não deve e não é recomendável que seja a regra. A regra é que as condenações sejam líquidas, se impute o valor do dano ao erário. Mas nós sabemos que em determinadas situações há dificuldade, muitas vezes porque o gestor não apresenta a documentação requerida, o tribunal imputa o dano com base numa presunção, juris tanto. Então, ou seja, termina, de certa forma, dificultando o acesso ao tribunal desse material ou desse acervo probatório para poder quantificar o dano. Então, eu não me alinho à tese de que o acordo condenatório líquido ele necessariamente geraria alguma, vamos dizer assim, alguma situação ou algum fato que não encontra guarida no ordenamento jurídico. Por outro lado... Pois não? Posso falar só um instante? Claro. Peço perdão pela interrupção. Eu também penso, nesse sentido, o ideal é que as condenações sejam líquidas. Excepcionalmente, se pode ter uma condenação ilíquida. O problema é que, nesse processo, conforme bem pontuou o parecer conclusivo do Ministério Público, constante do evento 16, peço permissão só para ler esse parágrafo, aspas, contrapondo tal conjuntura jurídico-normativa ao presente caso concreto, evidencia-se de plano que a controvérsia em epígrafe não deve ser objeto de qualquer nova intervenção instrutória desta Corte, considerando-se, em especial, o despropósito lógico da aferição retrospectiva de eventos finalizados há praticamente 10 anos. O problema está aqui. Por ser assim, observando-se que a demasiada antiguidade do evento em análise inviabiliza a efetivação das providências ainda necessárias ao deslinde da presente instrução,
tal como a obtenção e conferência de documentos públicos formalizados há mais de uma década, emerge sob o ângulo dos critérios da seletividade, utilidade, custo-benefício, a total insubsistência do presente trâmite processual. Por isso que eu propus o voto nesse sentido. Sou grata pela atenção. Eu compreendi. O que eu não consegui captar é essa dificuldade de se fazer essa análise, já que, em regra, ela é comumente feita no tribunal. Por outro lado, eu também trago aqui ao debate a questão da iliquidez das contas, no sentido agora do julgamento em si. A lei, ela prescreve que, para haver o julgamento pela iliquidez, tem que ocorrer um caso fortuito ou de força maior, para cujos efeitos não haja concorrido o responsável. A pergunta é, onde é que estaria aí o caso fortuito ou força maior na situação presente, já que essa dificuldade foi gerada pela própria omissão, aparentemente, pelo que eu percebo, teria havido omissão no dever de prestar contas. É isso, doutora? Você não saberia dizer se foi omissão? Como eu já disse, a razão de ser dessa suposta liquidez, eu não está aqui no relatório, mas eu posso pesquisar. Agora, o fortuito aqui é um fortuito interno ao próprio Tribunal de Contas, que, a meu ver, falhou, o controle externo falhou nesse processo, principalmente no mais importante, que era a quantificação de um dano, né? Esse processo ele tramita no tribunal desde 2010, a data desse processo é 2010, o acordo é de 2012. Então, ou seja, esse processo ele deve ter começado até físico e depois transformado, né, em eletrônico. Enquanto Vossa Excelência fala, eu vou procurar o exato motivo. Eu concordo com Vossa Excelência que, em tese, pode se configurar vamos dizer, uma deficiência, uma falha do tribunal. Pode se configurar. Eu só não sei se essa falha do tribunal se caracteriza como algo de força maior, entendeu? E eu trago aqui aos senhores, não sei se Vossa Excelência, a conselheira substituta Ana Paula, lembra de um caso que eu trouxe recentemente, em que houve equívoco do tribunal na citação da parte. Faz poucas semanas. E o tribunal chegou a executar esse acórdão contra uma pessoa que não era parte legítima no processo. E as opiniões, tanto do Corpo Técnico como do Ministério Público, eram no sentido de considerar as contas iliquidáveis. E eu afastei a tese da iliquidez das contas porque não se encaixava nos fundamentos normativos de caso fortuito de força maior, o erro do tribunal. E aí eu considerei que não havia existente um fundamento de validade e existência do processo. E aqui veio o processo por outra fundamentação legal e não propriamente pela iliquidez das contas. Então, no caso concreto, na verdade, eu estou com duas dúvidas. Primeiro, saber, e aí eu não vi no corpo técnico do Ministério Público dizer está impossibilitado, beleza, talvez aí seja a consequência, mas qual é o motivo? Não existe nos autos as contas, não se conseguiu apurar quais foram os débitos que foram lançados, assim, quais são os fatos que legitimaram essa condenação. A gente não teve acesso a isso neste processo. E, por outro lado, essa questão da fundamentação legal, se seria caso realmente de liquidez das contas ou de arquivamento por outro motivo. Então, assim, eu confesso que estou com dúvida sobre essa matéria, e talvez seja mais prudente, até diante da dificuldade da gente perquirir os fundamentos do processo de conhecimento, digamos assim, talvez seja mais prudente, Excelência, pedir vista dos autos para a gente conseguir dirimir isso e trazer isso de forma mais segura. O que é que Vossa Excelência acha? Concordo, e em relação à última colocação, de fato, seria mais prudente, a depender do resultado do pedido de vista, arquivar com base, se for o caso, naturalmente, com base no 71, porque, de fato, é um caso de falta de pressuposto
processual, não no 76. Em relação à parte dispositiva da proposta de voto, fundamentada no 76, eu modifico meu entendimento. É caso, a depender, claro, do resultado do pedido de vista, de arquivar com base no 71. Conforme até, se não me engano, eu trouxe na semana passada também, problemas de pressuposto da validade processual, que, salvo engano, o senhor também pediu vista. Vossa Excelência pediu vista. Eu modifico esse fundamento. Como Vossa Excelência bem pontuou agora, isso quando eu fui fazer esse voto anterior, que eu relatei aqui agora, eu fiz uma pesquisa, inclusive no TCU, sobre o julgamento pela liquidez das contas. E o que eu percebi, Excelências, é que o fundamento não é o fundamento da lei. Por exemplo, muitas vezes ele utiliza o decurso do tempo como fundamento para a liquidez das contas, e não é o caso. O fundamento para a liquidez das contas é haver caso fortuito ou força maior não imputável ao gestor. E caso fortuito ou força maior são eventos ou da natureza ou da ação humana imprevisíveis. Não é? Então, assim, de difícil previsibilidade. Então, não se adequa. Essa pesquisa eu exauri e por isso que eu trouxe. E Vossa Excelência, pelo visto, concorda comigo, que também trouxe um voto nesse sentido, e agora altera o fundamento legal do voto, de que há uma aplicação, vamos dizer assim, quase que automatizada da liquidez das contas, quando em muitas situações ela não se configura, em face da ausência dos pressupostos legais para a sua caracterização. Entendeu? Mas, enfim, diante dessas considerações, eu agradeço a Vossa... Pois não, Vossa Excelência... Só uma observação em relação à pergunta de Vossa Excelência, o real motivo, o que é que está por trás desse pronunciamento do Ministério Público pelo artigo 76, compulsando os autos, que eu só consegui abrir agora, no evento 4, há uma informação 478/2019 da unidade instrutiva que fala o seguinte: após efetuarmos consulta ao CIAI, não conseguimos quantificar tais valores, ou seja, os valores constantes da condenação, pelas razões expostas a seguir. A Câmara de Ipanguaçu não remeteu a prestação de contas ao CIAI relativas ao 6º bimestre de 2010, portanto, é uma omissão, de fato. B, ao proceder à consulta, prestação de contas ao CIAI da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu, referente ao 6º bimestre de 2010, o valor referente à função legislativa encontra-se zerado. C, ao proceder à consulta ao processo de contas do chefe do Executivo de Ipanguaçu 2010, observamos que na instrução técnica realizada não há nenhuma informação sobre as despesas realizadas pela Câmara. Então, há um imbróglio aí, instrutório, de fato, em relação à prestação de dados e como o tribunal manipulou historicamente esses dados. De fato, o pedido de vista é bastante necessário. Eu me recordo também, Excelências, um caso que eu apresentei um pedido de vista num voto relatado no plenário pelo conselheiro Paulo Roberto Chaves Alves, em que houve a imputação de dano ao erário e, quando da execução, o corpo técnico também disse que não havia possibilidade de quantificação desse valor, né? E o meu voto vista foi no sentido de requisitar ao banco a que o ente público, no caso, o poder, está vinculado, ou seja, tem contas bancárias, os extratos bancários para se saber qual foi a despesa dimensionada naquele exercício. Ou seja, não sei se aplica efetivamente ao caso concreto, mas eu acho que, eu não sei também se no caso concreto houve encaminhamento das peças ao Ministério Público de Contas, Ministério Público Estadual. O que eu trago à consideração é de que, de certa forma, a gente corre o risco, se configurar a impossibilidade de, por própria ineficiência do tribunal, se legitimar uma conduta gravosa de omissão, né, do dever de prestar contas, que pode redundar, inclusive, em dano ao erário, né? E esse gestor sair completamente ileso de qualquer punição, seja na seara administrativa, seja na seara judicial. O caso é um caso complexo, eu reconheço, mas eu vou, então, pedir vista para ver se a gente consegue trazer
uma outra perspectiva para ele, senão, se eu não conseguir trazer nada que possa viabilizar essa quantificação do dano ao erário, a saída seria, então, acompanhar o voto de Vossa Excelência com a modificação da fundamentação legal, como Vossa Excelência mesmo propôs, com que eu já me parabenizo com Vossa Excelência. Então, eu peço vista da matéria. Vossa Excelência continua com a palavra. Pronto. O meu último processo a relatar é da minha relatoria originária, é o processo 20506/2017, verso feito sobre denúncia anônima, objeto, contrato 20/2016, que trata de locação de prédio para funcionamento da sede do DETRAN na cidade de Ceará Mirim, mediante dispensa licitatória no valor de R$ 6.650,81, conforme contrato firmado entre o DETRAN, representado pelo diretor do órgão à época dos fatos sindicalizados, senhor Júlio César Soares Câmara, e o proprietário do imóvel, senhor Ivanilson Coutinho Fernandes. Na informação 81/2017, a Inspetoria de Controle Externo, após a realização de procedimento de fiscalização, sugeriu a concessão de medida cautelar. Remetido o caderno ao MPC, considerando não estarem presentes os requisitos da fumaça do bom direito do perigo da demora, o parquet sugeriu o indeferimento da tutela de urgência. Recomendou a notificação do responsável. Determinei assim a notificação dos senhores Júlio César Soares Câmara e Luiz Eduardo Machado Pereira. Escopo: a prestação do laudo de avaliação utilizado pela Comissão Permanente de Avaliação da Secretaria de Estado e Infraestrutura. Notificados, os responsáveis apresentaram informações a respeito da matéria. Os autos foram, então, devolvidos à ICE e ao MPC. O parquet, nos termos da informação 16/2020, proferiu pronunciamento conclusivo pelo arquivamento do presente em razão da ausência de elementos suficientes a comprovar as irregularidades denunciadas. Eis o relato útil do feito. Motivação: exar o juízo positivo para presidir a relatoria, com base no 27 da Lei Orgânica. Consta do evento 68 a informação conclusiva da ICE, na qual sugere: a. Conhecimento da presente informação por parte do relator. B. Notificar o DETRAN sobre o conteúdo da presente informação, especialmente no tocante à recomendação de que seja realizada nova avaliação em momento prévio à eventual renovação ou contratação. C. Determinar o arquivamento do presente processo. Em análise do caso concreto, o Ministério Público de Contas recomendou o arquivamento do presente por entender como exaurido o controle da legalidade realizado pelo TCRN. De acordo com o incerto no evento 78, aspas, que a denúncia apresentada seja julgada improcedente, determinando seu arquivamento do feito imediatamente após o trânsito em julgado. Emissão de recomendação do Departamento Estadual de Trânsito, no sentido de que, diante de uma possível renovação do contrato de locação 20/2016 ou ainda uma nova contratação, seja solicitada a elaboração de novo laudo de avaliação, tendo em vista o longo lapso temporal da elaboração deste. Terminada a citação. A Lei Maior da República veda o anonimato, em que pese essa proibição constitucional, ante os supostos indícios de risco e materialidade, determinei o processamento da exordial, com substrato no princípio da proteção ao erário, razão de ser do sistema tribunalístico de contas, lembrando Carlos Aires Brito. Ocorre que, em face das razões declinadas na informação da equipe científica e do parecer ministerial, forçou-se a reconhecer a impossibilidade de prosseguimento do feito. Inexiste objeto a ser averiguado, pelo menos no momento. Assim sendo, em sintonia com a unidade instrutiva e com o parquet, sou pelo arquivamento processual com substrato no artigo 71 da Lei Orgânica vigente, que fala dos pressupostos de validade processual e regularidade de tramitação do feito. O fato é que, nesse processo, começou-se com a denúncia anônima e, conforme sindicalizado pela unidade instrutiva e pelo guardião da ordem jurídica, os motivos alegados na exordial não se mostravam viáveis no tocante à persecução da instrução. Conclusão: em sintonia com o MPC e com a ICE, propõe o voto pelo arquivamento do corrente feito, com fundamento no artigo 71
da Lei Complementar Estadual 464, não aplico, claro, o 76, porque não é caso de fortuito nem força maior. Proponho mais a expedição de recomendação ao atual titular do Departamento Estadual de Trânsito, para que, diante de possível renovação do contrato de locação 20/2016, que, por sinal, a ICE, a preço de hoje, não detectou inconformidade, ou em caso de nova contratação, seja providenciada a elaboração de novo laudo de avaliação dos termos recomendados nos eventos 68 e 78, proponho ainda ampla divulgação do que for decidido pelo órgão fracionário e proponho, finalmente, a remessa do que for decidido por este órgão fracionário, a SESEX, para os fins cadastrais, ou seja, monitoramento, né? Acompanhamento, registro do monitoramento. É como proponho o voto neste último processo de minha relatoria originária. O voto da eminente conselheiro de substituição legal. Acompanho a relatora, Excelência. Eu também acompanho a eminente relatora. Vossa Excelência não tem mais nenhum processo a relatar. Nada a relatar, grata pela atenção. Agradeço também a Vossa Excelência, agradeço também a presença de todos e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 15ª sessão ordinária, 6ª sessão em formato telepresencial da primeira Câmara no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, convocando uma outra para quinta-feira, dia 28 de maio de 2020, no horário regimental. Um bom dia a todos e a todas.